Antes do advento da humanidade, outras raças alienígenas já exploravam o resto do universo. No planeta Samari, Mills observa sua filha Naveen brincar na praia enquanto explica à sua esposa Alia que aceitou um trabalho de exploração de 2 anos. Normalmente ele faz corridas curtas, mas desta vez ele quer dinheiro extra para pagar um tratamento para a doença de Naveen. Então Mills ensina Naveen a assobiar com as mãos antes de finalmente discutir o assunto de sua viagem com ela também. Algum tempo depois, Mills é o piloto encarregado de uma nave que carrega uma tripulação em sono criogênico. Um dia, a nave encontra atividade inesperada de meteorito e é atingida várias vezes por pedaços de meteorito. Quando a nave começa a se desintegrar, Mills corre para a cabine e envia um sinal de emergência enquanto guia a nave para pousar no planeta mais próximo. A nave acaba se partindo em 2 partes, e enquanto Mills assiste ao inevitável acidente, ele pensa em sua filha antes de cair inconsciente. Minutos depois, Mills acorda e ouve o computador dizer que eles estão em um local desconhecido. Ele descobre que tem um pedaço de metal preso na barriga. Então ele o remove dolorosamente para depois cauterizar a ferida. Em seguida, ele veste seu traje de astronauta e começa a investigar a nave para determinar os danos, descobrindo que a câmara criogênica está comprometida. Depois de pegar uma arma a laser por precaução, Mills sai do navio e entra em uma piscina de água onde uma criatura misteriosa nada ao seu redor. Ele também encontra todos os corpos de sua tripulação e fica arrasado ao perceber que nenhum deles sobreviveu. Depois de verificar se há danos em toda a nave e perceber que a cápsula de fuga está na outra metade que pousou em outro lugar, Mills envia outro mensagem dizendo que ele está em território desconhecido. Sentindo-se preso e sem esperança, Mills pega sua arma com a intenção de acabar com as coisas, mas as memórias de Naveen o impedem de fazer isso. Então Mills reúne todas as fitas com as mensagens que Naveen tem enviado a ele apenas para ouvir a voz dela novamente. De repente, o computador detecta uma cápsula em funcionamento nas proximidades. Mills corre para investigar e fica surpreso ao descobrir que a passageira Koa ainda está viva lá dentro, então ele imediatamente a leva para fora. No caminho de volta para a nave, Mills nota uma enorme pegada no chão, que revela que este planeta é a Terra há 65 milhões de anos, o que significa que Mills está cercado por dinossauros. A dupla chega ao navio quando a noite cai, e Mills passa a noite sonhando com Naveen exigindo saber onde ele está. Na manhã seguinte, Mills está determinado a escapar apenas para salvar a garota. Ele usa o computador da nave para encontrar a outra metade da embarcação, mas a varredura não consegue localizá-la. Depois, Mills sai para explorar a área e descobre ossos enormes que indicam o quão perigosos são os predadores locais. Ele também é acidentalmente atingido por uma explosão de geyser quente que ele nunca viu antes. Assim que se recupera, ele vê algo brilhando ao longe e percebe que a outra metade do navio está em uma montanha distante. Uma varredura rápida confirma isso e, quando Mills começa a considerar o caminho a seguir, é repentinamente atacado por um pequeno dinossauro. Depois de alguma luta com a criatura, Mills a joga no chão e a acerta com sua arma até que ela morra. Há mais ruídos vindos da floresta e quando Mills vai investigar, descobre que Koa deixou o navio. A garota começa a correr assim que o vê, e Mills corre atrás dela até que os dois caiam em uma saliência onde encontram um grande dinossauro morto. De repente, as árvores começam a tremer e Mills vê uma criatura ainda maior se aproximando. Então ele agarra Koa e a arrasta de volta para o navio. Enquanto ele cuida do ferimento que ela sofreu ao cair, ele tenta explicar a situação, mas acontece que eles não falam a mesma língua e o tradutor do navio não está funcionando. Trilhas tranquilas para não atrair predadores. É uma jornada longa e árdua, mas toda vez que Mills ajuda Koa quando ela cai ou precisa de alguma coisa, eles ficam um pouco mais próximos. Uma tarde, Koa vê algo vermelho brilhante no céu, mas não comenta. Eventualmente, Koa fica entediado com toda a caminhada e pega algumas frutas de um arbusto para jogar em Mills apenas para incomodá-lo. Irritado, Mills usa sua varredura para provar que as badas são venenosas e ordena que Koa não mexa com eles. Mais tarde, um enorme inseto pousa no pescoço de Mills e quando ele mata com a mão, seus dedos acabam cobertos por uma substância pegajosa nojenta. Mills tenta escová-lo em uma árvore, mas a coisa é tão forte que ele cai com um pedaço de casca preso na mão, o que faz Koa rir.
Para provocá-la de volta, Mills tenta. Para tocá-la com a mão suja, mas o joguinho é interrompido quando uma pequena árvore cai na frente deles. Há alguns ruídos estranhos vindo de trás de uma borda e o dupla encontra um pequeno dinossauro preso em um poço da substância pegajosa. Koa se sente mal e corre para ajudá-lo, o que Mills acha muito perigoso. Já que ela não vai ouvir, Mills acaba ajudando-a a terminar mais rápido. A criaturinha se afasta assim que é gratuito, mas apenas alguns passos depois é atacado por um grupo de predadores que o matam rapidamente. Mills arrasta Koa para o esconderijo para que ela não tenha que ver sua amiga sendo devorado, mas ela pode dizer o que está acontecendo e chora. Depois que os dinossauros se foram, a dupla continua sua jornada parando em uma cachoeira para lavar e encher sua garrafa de água. Mills está preocupado com o estado de seu ferimento no estômago, mas observar Koa o faz pensar em Naveen e isso é incentivo suficiente para mantê-lo em movimento. Koa encontra algumas flores bonitas e incomoda Mills até que ele a deixe colocar uma em seu cabelo. Minutos depois, o scanner de Mills perde a localização da montanha, então ele decide subir em uma árvore para ter uma visão melhor e escanear a área novamente. De repente, ele encontra um inseto em sua mão e sacode o braço para tirá-lo, mas o movimento faz com que o galho quebre e Mills cai, deslocando o braço. Enquanto Koa ajuda Mills a empurrar o braço contra uma árvore para tentar colocá-la de volta no lugar, um grupo de dinossauros ouve o barulho e começa a se aproximar. Para acelerar as coisas, Mills faz Koa pisar seu braço para o empurrão final, e agora que ele está melhor ele imediatamente pega a arma para atirar nas criaturas. Ele também diz a Koa para correr e, assim que ela estiver longe o suficiente, Mills ativa algumas pequenas bombas que rapidamente se livram de metade dos dinossauros. Os sobreviventes continuam a pular em Mills e ele atira um por um. Enquanto isso, um bando de dinossauros voadores pousa perto de Koa, então ela começa a rastejar para se esconder atrás de uma árvore. Infelizmente as feras, antes de encontrá-la e quando eles estão prestes a pular nela, Mills aparece e mata todos eles. No entanto, há um esconderijo que de repente pula em Koa por trás e a arrasta para longe, com sua cauda. Mills rapidamente vai atrás deles e afugenta a criatura com um tiro. Agora Koa está com muito medo de continuar ou mesmo ficar perto dele, então Mills se senta e pacientemente dá a ela algum espaço. Quando começa a escurecer, Mills resolve assobiar como se costumava fazer para Naveen tentar acalmar Koa. O truque funciona e Koa responde com ela, próprio método de assobio da família, finalmente aceitando continuar. Depois de muito caminhar, a dupla chega a uma caverna onde passarão a noite. Mills instala alguns sensores que irá avisá-los do perigo potencial e usa seu scanner para olhar para o céu, o que finalmente o faz perceber que o meteorito está próximo. É pequeno, então ele não se preocupa. Koa de repente o distrai ao revelar que trouxe uma das fitas de Naveen com ela, e enquanto Mills a princípio está com raiva, então ele toca a fita porque Naveen traz conforto para os dois. Enquanto Mills tenta dormir, ele não consegue parar de pensar no dia em que Alia entrou em contato com ele para dizer que Naveen havia morrido no hospital, o que o fez chorar. Mais tarde, à noite, Mills é acordado pelos sensores que o alertam sobre o perigo que se aproxima. Quando ele verifica Koa, ele descobre que um inseto entrou em sua boca e imediatamente usa uma ferramenta para matá-la, deixando Koa tossindo todos os restos. Então os sensores começam a enlouquecer e, naquele momento, um enorme dinossauro aparece fora da caverna. Mills atira algumas vezes, antes que ele e Koa corram por um pequeno buraco no fundo da caverna. A dupla imediatamente começa a procurar uma saída, sem saber que um dinossauro menor os está seguindo. Depois, caminhando muito e passando por espaços estreitos, a dupla fica chateada ao descobrir que chegou a um beco sem saída. Mills encontra um pequeno espaço entre duas rochas e tenta cavar para aumentá-lo, mas depois de algumas horas ele mal fez progressos e decide desistir. Quando Koa percebe, ela fica furiosa e exige tentar novamente enquanto continua dizendo família. Então Mills tenta dizer a ela que eles estão mortos, mas ela não consegue entendê-lo.
Pensando que ele carece de adequada ferramentas, Mills de repente tem uma ideia. Ele usa algumas bombas para fazer o buraco grande o suficiente para uma criança, então dá a Koa o resto das bombas para ficar seguro enquanto ela explora. Koa rasteja pelo buraco estreito e confirma que há espaço suficiente do outro lado, então Mills tenta seguir lá. Infelizmente, o buraco desaba repentinamente e Mills grita desesperadamente. Frustração quando ele perde o contato com Koa. Nesse momento, Mills ouve o dinossauro aproximando. Assim ele pega sua arma e volta para a caverna anterior, onde usa seu scanner para saber onde está o dinossauro. Quando a criatura tenta atacá-lo por trás, Mills espera e começa a atirar, mas o dinossauro o acerta e o faz largar a arma. Então, a fera agarra Mills e morde seu braço, mas Mills luta até conseguir alcançar seu scanner e ativar um som estridente que machuca os ouvidos do dinossauro. Com o animal distraído, Mills recupera sua arma e o mata. Enquanto isso, Koa consegue sair. Ela explora a floresta sozinha e encontra um osso enorme que pode usar como arma, então o envolve com frutas venenosas e uma folha grande antes de guardá-lo na bolsa. Minutos depois, Mills consegue sair da caverna e ao ver que um enorme meteorito está se aproximando, ele usa seu scanner para saber que o meteorito que viu antes era apenas um pedaço quebrado de um maior que cairá em algumas horas, desencadeando um evento de extinção catastrófica. Ele imediatamente sai à procura de Koa e ouve seu grito quando um dinossauro se aproxima dela. Koa corre para se esconder dentro de um tronco de árvore enquanto Mills corre em sua direção, mas ele tropeça e cai direto em um poço de areia movediça. Ele tenta chamar Koa, mas ele lentamente afunda até que ele não pode mais falar. Koa ouve a chamada de Mills, então ela reúne sua coragem e espera que o dinossauro entre no tronco da árvore para jogar as bombas nele antes de correr. Com a fera morta, Koa pode alcançar com segurança a areia movediça e se curvar sobre uma árvore para ajudar Mills a sair do poço. A dupla se reencontra com um abraço apertado e então Mills explica o meteorito para Koa para percorrer os últimos quilômetros. À noite, a dupla finalmente chega à base da montanha. Mills amarra uma corda em volta de Koa e ela começa a escalar. Primeiro, então ela amarra a corda de uma maneira muito intrincada em torno de árvores e pedras para que ela suporte o peso de Mills enquanto ele sobe também. Momentos depois eles encontram outra metade da nave, e Mills imediatamente liga o computador para confirmar que há uma embarcação de resgate vindo atrás deles. Koa sai em busca de sua família e acaba encontrando todos os tripulantes, então ela fica furiosa com Mills pela mentira. Enquanto ela chora, Mills tira uma foto de Naveen e explica que ele perdeu a filha enquanto trabalhava, o que significa que agora ele não pode permitir que isso aconteça novamente. Um choroso Koa abraça Mills enquanto ele se desculpa por tudo. De repente, os pedaços menores de meteorito começam a cair na Terra, então Mills e Koa correm para entrar no casulo de emergência. Quando Mills está prestes a apertar o botão de lançamento, um pedaço de o meteorito atinge a nave e faz com que o casulo caia montanha abaixo, nocauteando a dupla no processo. Koa acorda primeiro e rapidamente pressiona o botão de lançamento, mas o computador explica que não pode iniciar nesta posição. Quando Mills começa a acordar também, um enorme dinossauro chega e começa a atacar o casulo. Como a arma caiu no chão, Mills corre o risco de deixar o pod para recuperá-lo, apenas para descobrir que não funciona. Enquanto um segundo dinossauro se junta ao ataque, Mills corre para se esconder atrás de um pedaço do navio e corrige a configuração do canhão. Os dinossauros de repente o cercam, então Koa agarra o Naveen, Rita e a reproduz no scanner para criar um holograma de Naveen fora da nave. Moinhos chora porque pensa que vai ver sua filha uma última vez antes de sua morte, mas acontece que os dinossauros foram enganados e atacaram o holograma primeiro. Usando isso, distração, Mills sai e rapidamente mata a primeira criatura enquanto a outra empurra a nave tentando alcançar Koa. Mills vem imediatamente depois dele também, e depois de alguns tiros, este dinossauro morre também. Graças ao empurrão da criatura, o pod agora está em a posição certa para lançar.
antes que Mills possa retornar. Porém, a besta que ele atirou de volta à caverna retorna e começa a persegui-lo. Com um plano em mente, Mills corre para o geysers e faz o dinossauro entrar em uma explosão de água quente que atinge seu rosto. Infelizmente, não causa muitos danos, mas naquele momento Koa aparece e apunhala o dinossauro no olho com o osso que ela preparou anteriormente. O dinossauro começa a se debater e segue em frente. Topo de outro geyser. Desta vez, a explosão atinge o estômago e queima com sucesso. Isso até a morte. Em seguida, Mills e Koa voltam ao casulo e conseguem decolar logo antes. O meteorito atinge a Terra, provocando a extinção dos dinossauros. Quando a vagem deixa a atmosfera, o piloto automático o guia até o ponto de encontro onde uma embarcação de resgate estará esperando por eles. Já que estão indo para casa, Mills fecha os olhos e finge que estaria se reunindo com Naveen em breve. Então Koa segura sua mão para confortá-la. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado. Para assistir.